Os políticos representam seu eleitorado, a si mesmos, seu partido. Amigos, minha prioridade é social. E sempre foi social. Querem ver? Bom, em primeiro lugar, o asfalto nas ruas. O que é o trabalhador sem transporte rápido, bom e barato? Energia elétrica. Dai-nos luz, Senhor. Ajuda na iluminação de rua e nos postes das casas. Segurança e conforto para a família brasileira. Telefones públicos em cada esquina, eu quero ver um. É a minha bandeira! Povo que não se comunica, se estrumbica. Hoje em dia, a comunicação é a arma do negócio, qualquer tonto sabe. E a construção da habitação popular, então, hein? É porque o preço do cimento, hein, tá uma vergonha e alguém tem de fazer alguma coisa. E é por isso que eu apoio a construção de casas para o povo. Algumas que nós entregamos foram dadas de graça. Não custou nenhum centavo ao pobre. E sou ecológico também. Bom, é com estas credenciais que venho a público me posicionar, cobrado que fui por populares contra algumas leis que estão querendo votar. Em primeiro lugar, amigos, essa coisa de plano diretor é projeto de gabinete. Não funciona na prática. Eu não acredito em controle. O povo é mais forte que qualquer governo. Também tem um tal de Estatuto da Cidade que pretende subordinar o direito à propriedade a uma alegada função social. Para mim, é um investimento que alavanca o progresso. Investimento, progresso. Pujança e desenvolvimento. Isso é sério. E não é essa tal de reforma urbana, amigos. Reforma urbana só com mais obras gerando mais empregos. Mas veja bem, eu não sou contra essas leis. Eu quero deixar isso claro, que apesar de achar estes projetos demagógicos, alguns até elitistas, por que não dizê-lo, só acho que não é prioridade, amigos. Eu acho que tem que ser melhor discutido. Seria precipitado tomar decisões agora, Deus do céu. É precipitado, eu tenho experiência, eu sei. Pois é, ali é uma fina ironia do Vande, mas parece mesmo um político como vários que a gente conhece, né? Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Os partidos, em sua grande maioria, são financiados pelas empreiteiras. Na época de eleições, são os que as empreiteiras são quem mais investe nos partidos políticos, né? Tem até as que dão 50% para um, 50% para o adversário. Agora, uma vez eleito, não fica difícil para o político pensar na questão social, uma vez que ele tem essa dependência, digamos assim, de quem o financiou? Eu acho que depende muito de quem é o político e qual é o seu compromisso, né? Eu acho que nós temos muitos aqui em São Paulo, pegar 2 exemplos, são 2 mulheres, né? Marta duas e mulheres. Erundina. Marta e Erundina, que foram 2 prefeitas de São Paulo que tiveram a questão social dentro das suas prioridades. Né? E isso eu acho que marcou bastante a cidade de São Paulo, mas foram experiências, infelizmente, que foram interrompidas, e a gente sabe que um bom projeto de governo numa cidade com a complexidade de São Paulo, ela exige mais tempo do que 4 anos. Sim. E eu vou lembrar que, por exemplo, a prefeita Luísa Erundina, ela teve grandes dificuldades com a Câmara, porque ela realmente não negociou muito com a Câmara, e não, com esse tipo de político. Né, não negociou, ela foi bastante rígida até em relação a isso, que por um lado é muito bom, por outro ela não conseguiu aprovar quase que nada na Câmara. Ficou o tempo todo com dificuldade para executar o orçamento, né, deram margens muito estreitas para ela, muitos projetos importantes, como na época, inclusive o próprio plano diretor e outros projetos não foram aprovados. Então, é uma questão muito complexa, né, no país hoje, não é só em São Paulo. Sim. É que, às vezes, até um prefeito que tem um programa bom para a cidade não consegue viabilizar integralmente esse programa por conta de que não consegue maioria na Câmara e, às vezes, tem que negociar com vereadores que são, que têm outras perspectivas, outras propostas, para poder
levar adiante o seu próprio plano de trabalho, e muitas vezes até com restrição, né? Então eu acho que nós tivemos aqui prefeitos com essa visão social, mas não conseguiram colocar em prática integralmente suas propostas, depois foram interrompidos por outros prefeitos que entraram aí, ficaram Agora, 8 anos e e reverteram muita coisa. Muitos dos projetos, tanto da Erondina como da Marta, retrocederam nos 8 anos seguintes. E aí, então, nós não temos continuidade e não conseguimos viabilizar uma mudança significativa mas na se a cidade. gente tem um financiamento público de campanha eleitoral, evita essa, para mim, vai evitar essa questão de que você diz, ele deu 500 para um, 500 para o outro. Não é verdade. Ele até Pelo menos eles declaram. Ele né? até disse, deu 500 para o navio e deu 500 para você. Mas eu tenho plena certeza que ele deu 500 para o navio e deu 2.500 para você. Você acha que eles vão se preocupar em dividir no meio digamos, o ano que vem? Mas será que eles não declaram que dividem ao meio porque sabem que vão ter influência não, de alguma maneira? A declaração, o que eu digo é uma coisa, e o que aconteceu por baixo do pano, que nós não vimos, é outra coisa. Eu não tenho sombra de dúvida que na última campanha, que eu, inclusive, estava fora de São Paulo, mas na última campanha para prefeito na cidade de São Paulo, isso aconteceu. Não tenho plena certeza, não tenho nenhuma dúvida que isso aconteceu. Quem disse que deu 500 para um, 500 para o outro, ele declarou que deu 500, mas o que ele deu por baixo do pano, nós não sabemos. E é preciso que se tenha financiamento público de campanha eleitoral. E proibir... Mas já existem campanhas na televisão mostrando o horror que seria o financiamento público de campanha. E proibir que a campanha seja privatizada, o problema é seja particular. Tem que proibir, porque quem for pego distribuindo dinheiro tem que ir para a cadeia, tem que ser preso, porque aí você evita essas coisas. Sim. Evita que as diferenças aconteçam. Enquanto o Nabil tinha 20 para fazer a campanha dele, você tinha 30 vezes mais 20 para fazer a sua. Quem é que avança, quem é que ganha? Quem tem mais dinheiro, porque hoje quem tem nós mais vivemos, mídia, quem pode investir mais. Nós vivemos num país ainda que se troca voto por favores. Vivemos num país que se troca voto por migalhas. Na Paraíba, meu estado, em Catoré do Rocha, minha cidade, aconteceu isso na outra eleição, do cara dar uma bicicleta para uma pessoa, só que deixou a pessoa com o guidão da bicicleta e o resto levou embora. E disse, se eu for eleito, você vai buscar o resto. Se não, se eu perder, eu venho buscar. O cara dá um par de sapato, um pé só. Dá um pé só e fica com o outro. Tudo que a gente imagina que seja brincadeira ou piada, é verdade. Esse tipo de... Pois é, isso nós estamos vivendo. Ainda Embora acontece. crime continua acontecendo. Agora, eu acho assim, o financiamento público de campanha é muito importante, desde que haja realmente uma fiscalização muito rigorosa em relação aos gastos que se fazem por fora. Claro. Porque o que acontece hoje em campanha, o GG está falando uma coisa que parece que é coisa lá do interior do Nordeste. Não é, né? Acontece aqui. Quer dizer, você vai fazer campanha, você vai querer fazer uma discussão de conteúdo em certos lugares e o próprio povo já está tão viciado nessa prática que o pessoal vem pedindo coisa. Sim. Né? Quando a pessoa se aproxima de um candidato, já é pensando, você pode me dar o quê? Já vem com essa visão. O pior é que tem nesse muito... caso tem um preço, digamos, né? E tem muito candidato que dá. Então nós temos que superar essa situação, temos que fazer uma reforma política que não é só financiamento público. Quando eu falo assim, financiamento público, parece que é uma coisa isolada, não é só isso. Financiamento público só pode ser implantado, né, se nós mudarmos o sistema eleitoral de uma maneira mais geral, porque hoje a campanha, da maneira como são feitas as campanhas hoje, os candidatos para vereadores concorrem com as pessoas mais parecidas com eles, nos mesmos bairros e tudo. Sim. Então, isso eleva muitíssimo o custo das campanhas. Então, nós temos que fazer a campanha ser mais uma campanha de proposta, de ideias, de programa de governo, confrontar o que se quer fazer para a cidade e não uma campanha onde as pessoas, né, por ter mais recurso, têm mais condição de ser eleitas. E eu acho que a sociedade brasileira tem que avançar nesse sentido. Para a gente poder caminhar. Né? Claro. Vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. Quem manda na cidade? A prefeitura
Os cidadãos ou manda quem pode? Nesta casa mora Dona Leopoldina. De família tradicional na cidade, ela está nessa mesma residência desde 1940. Ao longo de todo esse período, ela sempre esteve envolvida com as questões do bairro e da cidade, inclusive dando contribuições a campanhas de auxílio aos pobres. Dona Leopoldina anda meio chateada por causa da sua vizinhança. Na casa ao lado, moram 43 pessoas entre famílias inteiras, casais e solteiros. A maioria vem do norte e possui hábitos bem diferentes dos de Dona Leopoldina, como, por exemplo, ouvir rádio alto. Ela já reclamou várias vezes à polícia, que confirmou haverem malandros entre os moradores daquela residência. Certa vez, uma moradora dessa casa, revoltada com as constantes queixas de Dona Leopoldina, discutiu com ela na presença da polícia, dizendo que todos ali eram trabalhadores, que mereciam respeito e que ela devia se cuidar, porque não era certo tanta gente morando apertado com uma baita casona vazia do lado. Terminou prometendo ocupar a sala de Dona Leopoldina numa boa. A polêmica terminou subitamente com a desapropriação de ambas as casas pela prefeitura, que abriu ali uma nova avenida. Dona Leopoldina se mudou para um flat. E os outros moradores? Bem, os outros moradores estão por aí. A prioridade do governo deve ser alavancar o progresso, educação, saúde e habitação. O próprio governo Essa frase é lapidar, né? Governo é para quem paga imposto? É, Gigi? Olha, eu continuo dizendo, o governo é para quem tem poder aquisitivo. Não deveria ser isso. Mas a cidade hoje é isso. Quem tem poder vive com decência. Quem não tem, vive nas piores condições possíveis, morando em cortiço, favela, debaixo dos viadutos. E hoje nem viaduto tem mais, porque os prefeitos da cidade de São Paulo, por sua vez, cercaram os espaços urbanos, ociosos, para evitar que o pessoal ficasse ali indignamente. Porque para mim ficar ali já é indignidade. E os prefeitos vão e cercam. Agora, o prefeito de São Paulo sempre fez isso. Você é pela ocupação desses prédios desabitados, né, ou semi-abandonados ali do centro e tal. Como é que é a atuação exatamente do movimento de moradias? Sei lá, você sabe, você vai atrás, você descobre que o prédio está abandonado? É uma disputa, de fato, pelo solo urbano. Nós fazemos essa disputa já há 30 anos. Nós estamos dizendo, mesmo nos governos do Partido dos Trabalhadores, o governo de Luiz Erundina, o governo de Marta Suplicy, que é preciso, é necessário que se faça moradia digna. E para mim, moradia digna não é a casa, as quatro paredes. Porque as quatro paredes, ela é apenas o endereço para onde eu vou me dirigir. Mas nós precisamos de morar com dignidade. E dignidade significa ter saúde, ter educação, ter lazer, ter esporte, ter cultura. Enfim, o direito à vida. Porque tudo faz parte da vida de um cidadão. Quando nós dizemos que se você pegar um prédio ocioso e você transformar em habitação popular, nós estamos dizendo claramente que nós queremos resolver o problema da habitação o tanto quanto os governantes parecem que não querem. Alguns governantes parecem que não querem. Porque quando a gente mostra que tem um prédio vazio, quando a gente ocupa, que chega a ficar até quase 10 anos, como nós ficamos num prédio da cultura do estado de São Paulo, na Rua do Ouvidor, e não foi feito nada,
foi tirado as famílias dali de dentro, 280 pessoas saíram de dentro daquele prédio e ele hoje continua lá, do mesmo jeito, lacrado, servindo para não cumprir com a função social da propriedade. E é um prédio do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura. Porque e quando nós ocupamos aquele prédio, o Nabílio lembra muito bem, quando nós ocupamos, a gente chegou a propor que a gente ocupasse, a partir do segundo andar, o primeiro andar e o térreo e o porão, transformasse em biblioteca, em alguma coisa que o público pudesse fazer uso. Os moradores. E o governo, por sua vez, o doutor Mário Covas, então governador do Estado de São Paulo, disse que não negociava com baderneiro, não negociava com bandido, como se nós, trabalhadores que tinham ocupado aquele prédio, fossem baderneiros e bandidos. Então, no meu entender, a cidade que nós temos hoje é a cidade para quem tem poder aquisitivo grande. Porque quem tem, expulsa, e quem não tem, é jogado fora e muito longe. Essa é a questão central. Eu quero fazer mais um rápido intervalo e a gente já continua a conversa. Obrigada.